este mercado apenas de um peixe, né? E foi quando começaram a vir os primeiros bass boats e aí a produção começou aqui no Brasil por uma curiosidade muito interessante, porque quando vieram os primeiros barcos, vieram 2 modelos Stratos 258. Eles vieram importados ou fabricaram aqui? Importados pelos Estados Unidos, fabricado pela Stratos, que na época era do grupo OMC, que era também dono das marcas de motores Evinrude e Johnson. A Stratos existe ainda, Miguel? Existe. Eu conheço a fábrica, inclusive, lá nos Estados Unidos, né, no município de Flipping, no norte do Arkansas. A maioria das fábricas está no cinturão ali, no mesmo lugar, por uma questão de clima, por conta do processo da fibra de vidro, da resina, de polimerização. Então é uma coisa mais detalhada que o pessoal não vai gostar de escutar. Mas essa curiosidade é muito interessante, porque o Bass Boat vieram alguns. No Brasil fabricava-se um barco que era um deck de bass boat, mas não era um fundo de bass boat ainda, era algo que já o brasileiro já estava indo no caminho, era um barco assim muito top, e daí quando vieram esses, um deles estragou no caminho. Eu não sei porquê, bateu lá no container e tal, e veio com um machucado assim, em cima do convés, se não me engano, perto do lado do piloto, assim, em cima. Buraco ali, bateu. O barco era vermelho, com glitter vermelho. Veio um azul e um vermelho. Este vermelho não pôde ser comercializado. O azul foi vendido rapidamente e o vermelho ficou lá. E agora? Quem arruma isso? Como que vai se fazer para consertar isso? E se chamou o Zé Maria, que é hoje dono do estaleiro Triton, da Way Brasil. Estaleiro de José, tem vários nomes a empresa dele. Pessoa que eu respeito muito, porque foi um abnegado e hoje ele está onde está por merecimento próprio, fabricando barcos de mais de 50 pés. E não tinha o que se fazer com aquele barco, não tinha quem mexesse com aquilo e chamou-se o Zé Maria. Ele e o Mário, que até hoje é o braço direito dele lá na empresa, conseguiram consertar de um jeito que nem parecia que foi estragado, que tinha estragado. Aí, essa questão de trazer os barcos para o Brasil, já a cotação de dólar já começou a inviabilizar e aquela janela que no momento era boa para trazer os barcos já não era mais boa. E aí começou-se a pensar em fabricar os barcos no Brasil. E a OMC, na época, procurou o Zé Maria por intermédio do Pedro Davi, dono da MM Náutica, na época. Deu a permissão de copiar os primeiros barcos. Então, 258, 268 e 290, que até o 268 e 290 até hoje tem esse nome, na verdade o 290 nasceu de um 282, todos os Stratos. Eles nasceram de cópias desses barcos americanos que a OMC permitiu copiar devido à capacidade técnica que o Zé Maria e o Mário demonstraram na empresa deles. E a OMC fez uma coisa muito legal na época. Ela deu essa permissão, como deu para outros estaleiros fazerem um barco de alumínio, um barco inflável, mais um barco de passeio. E aí que foi criada a marca Quest. Quem criou a marca Quest foi a OMC na época do Brasil, tá? Hoje ela é patenteada, ela pertence a nós, essa patente. E começaram a trabalhar simplesmente para fomentar a venda de motores de popa no Brasil. Porque, como eu comentei agora há pouco, a diferença era tão grande de mercado que um peixe só comercializava mais do que um PIB do país inteiro. Então, se imagina o mercado todo lá, qual é a diferença que era daqui. E em termos de área territorial, áreas de navegação, represas, rios, navegação costeira, o Brasil tem mais ou menos a mesma quantidade de lâmina de água que tem os Estados Unidos, comparável. Uhum. Só que não era nenhuma gota no oceano em termos de exploração do ramo náutico. Foi aí que veio a ideia da OMC, na época, permitir que esses barcos pudessem ser copiados e fabricados aqui no Brasil, e assim começou, propriamente dito, a Quest no Brasil.